E hoje a gente vai estar falando sobre o curso Andando na Dimensão do Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais uma aula abençoada. Ore comigo, assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, derruba todas as barreiras, todas as fortalezas, medos, maldades, e tudo aquilo que se levanta contra mim, para que eu não aprenda mais de ti, porque sem ti nada sou, nada posso fazer e nada posso resolver. Espírito Santo, em nome de Jesus, me entrega toda a estratégia e ensino necessário para que preciso para vencer todo o ataque do mal contra mim, quando eu quero aprender mais de ti. Porque sem ti nada posso fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, libera teu poder, libera teu conhecimento e a tua sabedoria, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos hoje sobre o curso Andando na Dimensão do Espírito. E eu quero falar hoje sobre 3 módulos, cada módulo com um tema. E esse primeiro módulo eu quero falar sobre trate o Espírito Santo como uma pessoa. Amém? O segundo módulo eu estarei falando sobre trate ele com reverência. E o terceiro módulo eu estarei falando sobre tratando o Espírito Santo com honra e sendo honrado por ele. Amém? Não perca que serão 3 módulos que irão impactar a sua vida. Então vamos para o texto de hoje. O texto da palavra de Deus, que iremos falar sobre trate ele como uma pessoa, está em Atos capítulo 13. Vamos descobrir aqui o que está escrito. Na igreja de Antioquia, estavam ali alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, o Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, e o Tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor Jesus, jejuando, disse o Espírito Santo de Deus. Disse o Espírito Santo: aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho vos chamado. Versículo 3 e último. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Queridos, a base de hoje da nossa aula, no primeiro módulo, Andando na Dimensão do Espírito, eu quero abordar sobre tratando o Espírito Santo como uma pessoa. Ao longo de muitos anos, a Igreja do Senhor, de forma esforçada, tem se relacionado com o Espírito Santo. Nada se compara à Igreja de Atos dos Apóstolos. A Igreja de Atos dos Apóstolos é a marca de uma igreja viva, eficaz e que, acima de tudo, tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo. A bem verdade é que as pessoas, elas
acabam tratando o Espírito Santo como uma energia ou como uma eletricidade cósmica. Mas na verdade o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É através das recomendações de Jesus Cristo, do Evangelho de João, capítulo de número 15, que ele disse, eu irei para meu Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Porque o discípulo ali se sentiu consolado com Jesus Cristo, com a presença doce e amável do Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro disse que iria para o Pai e viria outro Consolador. E quando nós observamos essas palavras de Jesus, ele está sinalizando que o outro a qual ele fala é justamente aquilo que está lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que são ali as últimas palavras de Jesus, quando ele diz, ficai em Jerusalém, até que seja revestido do poder do Espírito Santo. E ali sejais batizados. Nesse momento, então, a recomendação de Jesus Cristo é que ficasse em Jerusalém. Passado, então, a morte e a ressurreição, Jesus sobe, o Espírito Santo fica ali ao aguardo do Pai. Quando a igreja, então, começa a orar, em Atos capítulo 1, verso 8, diz que o texto, que descendo sobre eles o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. E ali todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. E ali acontece o movimento do Pentecostes. Dali então, a raiz da igreja é o relacionamento com o Espírito Santo. Lindo e maravilhoso. Com isso, ao longo das páginas de Atos dos Apóstolos, que nada mais é o ferrolho do Novo Testamento, ele é a dobradiça, melhor falando, que ele está entre os evangelhos e as cartas, fazendo essa junção de começo e doutrinamento da expansão do cristianismo. Atos Apóstolos apresenta então esse personagem único, eficaz e poderoso, que é a promessa que Jesus fez, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, para todos aqueles que querem andar na dimensão do Espírito Santo, é necessário entendermos como ele quer ser tratado. É claro que esse curso, andando na dimensão do Espírito, não vai ter só esses 3 módulos. Vai vir a segunda parte, vai vir a terceira, porque o assunto é muito grande. Mas falando então do primeiro requisito, para nós termos e andarmos nessa dimensão, é necessário descobrirmos o que é necessário para termos essa oportunidade de andarmos na dimensão do Espírito e nos tornarmos amigos do Espírito Santo. Então lá vai o primeiro elemento, a primeira senha, o primeiro código é tratá-lo ele como uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele ouve, ele fala. Já dizia o apóstolo Pedro em suas epístolas que ele fica triste quando não ali estamos de acordo com o que ele está falando, ou apontando, ou direcionando. Vimos então no texto a qual nós lemos que em Atos dos Apóstolos, na reunião de uma das igrejas mais fortes da Ásia, da Antioquia, ali tinha mestres, ali tinha profetas,
que estavam jejuando e orando, buscando a Deus, para que dos céus viesse a equipação total, para que eles então pudessem fazer a obra de Deus. E de repente, nós descobrimos desse texto algumas coisas que, para ativarmos o andar no Espírito, é necessário, além de tratarmos ele como uma pessoa, iremos apontar para você agora quais são os degraus que fará você tratar ele como uma pessoa. E aí então falaremos no final como tratar ele como uma pessoa. O primeiro degrau é, o texto diz que eles estavam reunidos na igreja. Eles estavam reunidos na igreja de Antioquia. O primeiro degrau para que você trate o Espírito Santo como uma pessoa é que o Espírito Santo gosta e ama de ver você andando na unidade. Se você andar na unidade com a sua igreja local, com o seu pastor, com os seus líderes, o Espírito Santo logo se apresentará para você. Porque assim como Saulo, que se transformou em Paulo, assim como Nirge, Manaém e entre outros, estavam ali jejuando, buscando a Deus, unidos, ali pertinho um do outro, o Espírito Santo se manifestou sobre eles nos próximos versículos, a qual ele mesmo se apresentou. Então, a unidade, andar unido, é a chave, o primeiro degrau para andar na dimensão do Espírito e alcançar o que é mais sonhado de todos, que é tratar ele como uma pessoa. O segundo degrau que eu vejo, para quem quer escalar espiritualmente e começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo na dimensão do Espírito e tratar ele como uma pessoa, o texto diz que ali, além de ter doutores e mestres, profetas, o texto diz que eles estavam servindo ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele vai ter um relacionamento com você quando ele te observar você servindo. Certa vez, na caminhada de Jesus Cristo com os apóstolos, com um colegiado apostólico, ali na casa de Lucas 9, você vai observar esse argumento deles. Entre eles, conversando, disseram: quem é o maior entre nós? Aí um disseram: não, é Pedro. Outros disseram: não, é Barnabé. Opa, é Bartolomeu. Outros disseram: não, é Tiago. E aí chegaram para Jesus e disseram: quem é o maior? Jesus disse: o maior de todos é aquele que serve. Então, no degrau, para se chegar a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, o Espírito Santo quer lhe observar você servindo, sendo servo. O terceiro degrau para chegarmos a tratar o Espírito Santo como uma pessoa é que o texto diz que eles estavam jejuando. Porque quem quer andar na dimensão do Espírito tem que jejuar. E a pergunta é: você tem jejuado? Você tem mortificado a sua carne para chegar no nível que o Espírito Santo espera para que ele se relacione com você, assim como dois amigos? Pois bem, em outros cursos falaremos mais sobre como jejuar. Mas aqui estamos chegando agora ao terceiro degrau, que aponta que todas essas pessoas se relacionaram com o Espírito Santo através desses degraus espirituais. E qual foi o resultado disso? Está aqui em Atos 3, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? Missionária Sul?
O Espírito Santo. Se o Espírito Santo disse, o missionário Sussuarana, se ele disse, essa voz não veio do vento, essa voz não veio do mar, essa voz não veio do barro, Glória a Deus. essa voz não veio do fogo, essa voz veio de uma pessoa bendita chamada Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se apresentou como uma pessoa e disse audivelmente, gente, como eu estou falando com vocês. Então o texto está revelando que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele expressa, porque o Espírito Santo tem atributos, e um dos atributos é a fala. Ele se comunica, gente. E com isso nos leva a entender que quem quer andar na dimensão do Espírito deve tratar ele como uma pessoa. Então, nós aqui entramos em uma dimensão agora muito forte. Porque como você vai tratar o Espírito Santo como uma pessoa, se de um tempo para cá a gente tem desprezado ele? E aí você pergunta, e essa pergunta está tramitando na tua mente agora, e eu vou fazer para você essa pergunta. Sabe qual é? Pastor Mero, profeta, fala para mim quais são os momentos da minha vida, dia a dia, que eu nego a existência da pessoa do Espírito Santo. Você quer saber? Anote aí. Número 1. Quando você acorda, para quem vai a sua primeira palavra? Você sabia que o Espírito Santo fica te assistindo quando você está dormindo? Lhe guardando, lhe protegendo, guardando o seu sono, guardando a sua vida, guardando ali a sua cama, dando ordem aos anjos, guardiões, para que o mal não lhe toque, guardando os seus sonhos, para você não ter aquele sonho atribulado. E quando ele está olhando para você, no raiar do dia, tem uns que acordam de madrugada, outros que acordam de manhã, outros que acordam mais tarde, não importa. Mas o Espírito Santo está ali assistindo, aguardando você acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo a meu dia, faça parte do meu dia, o todo, tanto agora de manhã, como à tarde, como à noite. Dirija a minha vida, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo, a tua presença. Fala comigo. E aí você começa ali a dirigir as primeiras palavras do Espírito Santo. Ou seja, se você não faz isso, você está negando a pessoa do Espírito Santo. Você não está tratando ele como uma pessoa que cria expectativas. Ele é seguro. Ele não é inseguro. Ele é seguro. Se você acordou até hoje e não fez isso, até hoje ele está esperando. O Espírito Santo, ele é seguro. Não é como eu que sou inseguro em certas ocasiões. Ele é seguro até hoje. Mas eu te garanto que se você tiver esse relacionamento de dirigir as primeiras palavras ao abrir dos olhos, que são as primícias da tua vida, ao Espírito Santo, você vai ver como autenticamente a voz dele vai fluir melhor, porque você está tratando ele como uma pessoa. Quer ver outro caso? Você vai entrar no carro, está indo para o trabalho, monta numa moto, numa bicicleta, vai a pé, mas você não convida o Espírito Santo para sentar no seu carro. Você entra no seu carro e vai para o trabalho e não convida o Espírito Santo, dizendo aqui: senta aqui, Espírito Santo, me conduz, dirige esse carro, ou na moto, ou até mesmo na bicicleta, ou até mesmo a pé. Vai caminhar no parque, Espírito Santo, pega na minha mão, vem comigo caminhar.
Fala comigo. É tratar ele como uma pessoa, gente. Existente e não inexistente. E daí você fará isso. E o Espírito Santo vai se revelar como uma pessoa. Quer ver outro exemplo? Você está agora se arrumando para ir para a igreja. Você vai glorificar quem, pastora Su, quando você vai para a igreja? A Deus. Aí você imagina hoje o que está acontecendo. Você chega, toma o seu banho, vai para o seu quarto. Amém. Quando vai pegar roupa, você pega qualquer roupa. Você escolhe qualquer roupa, qualquer vestido. Você olha assim, as mulheres olham assim, tem 300 vestidos, ela diz, não tem nenhum vestido para eu ir hoje. O homem olha 10 ternos e não tem nenhum. O homem olha 10 blusas e não tem nada. Mas ele não tem coragem de chegar, dobrar o joelho e dizer, Espírito Santo, ou até mesmo em pé, Espírito Santo, me mostra a roupa que eu possa colocar e agradar o teu coração, agradar o Pai, agradar o nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar, ele vai trazer na tua mente as imagens do vestido, do sapato. E vai ter dia que o Espírito Santo vai pedir para tu vestir uma roupa toda guenza, uma roupa que não tem nada a ver, sabe para quê? Para te revelar quem fala mal de ti. Você acredita nisso? Você acredita nisso, pastor Assunto? Acredito. Como o Espírito Santo é forte. Então quando a gente trata ele como uma pessoa, ele vira nosso amigo, gente. Um amigo particular. Quer ver outro exemplo? Você hoje na sua casa, quando você era católico, você tinha um altar dos seus santos. Pois hoje você é crente. E a melhor cadeira da sua casa não é do Espírito Santo. Não está dentro do seu quarto. E a segunda cadeira melhor não é a sua, para estar na frente da Bíblia. Você não tem um local para você se encontrar com o Espírito Santo intimamente, para ler a palavra, para orar, para chorar. Você não criou um mural de sonhos. No seu quarto você não tem um mural para colocar seu pedido diante dele. Então como é que você quer ter amizade com o Espírito Santo, andar na dimensão do Espírito, se você não quer tratar ele como uma pessoa? Gente, o Espírito Santo, ele consola, ele exorta, ele edifica, ele alinha, ele fala. Tem muita coisa que eu vou falar sobre o Espírito Santo ainda, mas eu quero só frisar isso aqui nesse primeiro módulo, tratando ele como uma pessoa. Faça hoje lá dentro do seu quarto. Ai, pastor, mas agora como é que eu vou colocar o Espírito Santo dentro do meu quarto? Eu vou fazer amor com a minha esposa, eu vou fazer amor com o meu esposo, vai ter lá a cadeira do Espírito Santo, ele vai ficar assistindo, vendo gente. Quando você nasceu, foi ele que ele aparou no braço aqui no mundo. Ele sabe que você de pé e salteado, de cós salteado, ele já lhe viu. Não tem nada que esconder para o Espírito Santo, meu amado. Coloque hoje uma cadeira dentro do seu quarto, o lugar mais sagrado da tua vida. Então coloque o mais sagrado lá dentro, o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, senta aqui. Quero criar um relacionamento com o Senhor. Quer ver outro exemplo? Você, durante a semana, não tira períodos para você ler a Bíblia ali, deitar no chão, com a cara no chão, nos pés dele, apenas com papel e caneta na mão e dizer assim, Espírito Santo, eu não estou aqui com internet, eu não estou aqui com o chat GBT, eu não estou aqui com o Google, eu não estou aqui com o mestre, não estou aqui com o meu pastor, mas eu estou aqui aos teus pés. Me ensina. Eu vou ler o Evangelho de Mateus. Fala comigo, eu quero ouvir tua voz. E o que o Senhor falar, eu vou anotar. Você já fez isso? Entrar dentro do quarto e só sair quando ele falar? São essas coisas que revelam que você está tratando ele como uma pessoa. Pastor Assunto, estamos indo para o final desse curso, ou desse módulo, perdão.
tratando ele como Espírito Santo. Senhora Sussuarana, para a gente finalizar aqui e orar pelo povo, qual foi o momento que o Espírito Santo, ou pastora Su, qual foi a experiência que a senhora teve aí, esses dias ou esses anos, que marcou a sua vida, que a senhora ou tomou uma decisão, ou foi um projeto que você não apresentou para Deus? Fala para a gente aí que a senhora teve que tratar ele como uma pessoa e a senhora ouviu ali audivelmente a voz do Espírito Santo. Que eu não tratei ele como uma pessoa? Ou que tratou. Qualquer um dos exemplos. Sim ou não. Ah, tá. Pode até tem também, vários, né? Tu pode até revelar um segredo teu. Tem vários, vai estudar a Bíblia, alguma coisa. Mas eu vou falar aqui de uma viagem, né? Ele me trouxe aqui para me lembrar essa viagem. Eu recebi um convite para mim ir uma viagem, para mim fazer um propósito, né, com uma amiga minha, a qual eu amo muito, né? E ela me fez um convite para mim ir para a casa dela. Ela estava passando por um momento de dificuldade, de luta. E quando ela me convidou, eu falei para ela que eu ia primeiro orar, para me perguntar para Deus, para me dirigir ao Espírito Santo. Essa sua atitude já é mais um exemplo para quem está assistindo a gente. Isso. Foi feito um convite para a senhora viajar e a senhora disse para a pessoa que eu tenho certeza que deu vontade logo na carne de dizer sim, porque eu gosto muito dela, é uma amiga minha, né? Mas e você disse, eu vou fazer o quê? Eu vou orar e vou perguntar a Deus e me dirigir ao Espírito Santo se eu posso ir. Isso é muito forte. Se é o desejo dele para mim ir nesse momento, né? Eu lembro que eu ainda falei para ela. E aí eu falei para ela e ela, amém, minha amiga, amém, minha irmã. Pode fazer isso e se Deus lhe permitir, né? Se Deus falar com você que é para você vir, a gente já vai combinar e tudo, suas passagens. E eu lembro, né, meu filho, que eu me dirigi a Deus durante uma semana, né? Eu passei orando, né? Fui para o altar, né? Fui me dirigir ao Espírito Santo no altar, em oração. E tudo que eu ia fazer, eu estava na mente, eu estava durante o dia, né? E depois de uma semana que eu tinha orado, né? Me dedicado em oração, a perguntar para Deus, a perguntar para o Espírito Santo se era para mim ir essa viagem. E eu lembro-me que certo dia eu estava lavando a minha louça, né? E eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim, né? O Espírito Santo falou para mim que não era um momento para mim ir a essa viagem. Não era um momento para mim ir até a casa dessa minha amiga, fazer esse propósito com ela, né? E o Senhor falou que Ele iria preparar um outro momento, né? E Ele falou audivelmente para mim que não era o desejo dele, a vontade dele, eu ir naquele momento. E eu lembro-me que quando eu ouvi isso, eu até chorei, né? Porque foi uma experiência muito profunda, onde eu ouvi audivelmente, como nós estamos aqui conversando, e você está ouvindo a minha voz, e eu ouvindo a sua voz, e as pessoas que aqui estão nos assistindo, ouvindo a nossa voz, eu ouvi a voz dele. A voz do Espírito Santo falando para mim, não é o momento, minha filha, para você ir essa viagem. Não vá. E aí eu me dirigi até essa minha amiga, né? E eu falei para ela que não era aquele momento. E eu lembro-me que ela falou até assim para mim, minha amiga, minha irmã, eu também orei aqui e o Senhor falou comigo que não era o momento, então é de Deus, é o Espírito Santo que está testificando ao nosso coração que Ele vai preparar um outro momento. E assim eu não fui, meu filho, né?
Que testemunho lindo, pastor. Amém. Coisa forte. E eu lembro-me que eu falei até assim pro Senhor, Senhor, se verdadeiramente, né, a gente ainda faz prova com Deus, né, meu filho? Se verdadeiramente tu estás falando comigo, eu quero um sinal. Quando eu falar para ela, ela também já vai ter ouvido a tua voz e não vai ter nenhuma divergência, não vai ter nenhum clima entre nós, ela não vai ficar triste, né? Ela vai compreender, né, que não é o momento que o Senhor me ordenou que não é para mim ir agora, e ela vai entender e compreender. E assim foi, né? Eu vi o sinal do Espírito Santo que ele estava falando comigo. Por quê? Porque eu obedeci a sua voz, né? E tudo foi bem sucedido quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz dele e obedecemos, né? Em algo, em uma direção, tudo vai ocorrer perfeitamente bem. Gente, eu estou impactado com essa experiência da pastora Su. E você aí em casa, também está impactado? Pois bem. Glória a Deus. O nosso curso está chegando ao fim e aqui eu quero fazer minhas considerações finais, falando para você que a nossa vida, quem decide somos nós, o nível de relacionamento com o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está lhe chamando para não tratar ele mais como se fosse uma sombra, ou como se fosse um ser inexistente, ou como se fosse uma pessoa que não existe. Mas o Espírito Santo hoje está te esperando para você mudar seu comportamento para com ele. E o seu nível de relacionamento com Deus ser transformado da água para o vinho. Amém? Termino aqui minhas palavras dizendo para você e deixando para você aqui algumas perguntas que são fundamentais para que você abra a sua mente para começar a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E essas perguntas que eu vou fazer faz parte de um curso que eu ainda vou dar sobre o caminho, a rota que nós devemos fazer para chegarmos à pessoa do Espírito Santo. Ou seja, hoje nós estamos ensinando sobre como tratá-lo como uma pessoa, logo entendendo o que ele fala, logo entendendo que ele tem vontade de expressar o que ele quer para a sua vida. Você que tem que deixar isso acontecer. E isso só acontece se você aplicar aqueles três dregais que a gente falou agora há pouco. Coloque em prática, leve a sério, o Espírito Santo vai honrar a sua amizade. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado, Pai, pelos teus conselhos. Obrigado, Espírito Santo, por ter tanta paciência conosco e que nos faz a gente desfrutar da tua pessoa, mesmo nós não fazendo por onde. Às vezes os meus olhos, os meus ouvidos, eles não conseguem captar ou enxergar as tuas ações como pessoa. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, Pai, o nosso nível de relacionamento contigo, como pessoa, como o Senhor gosta de interferir, corrigir, alinhar, direcionar, assim também o Senhor quer fazer conosco. Pai, nós queremos orar agora, nesse exato momento, e terminar com uma reflexão para o coração deles. Abençoa cada um deles que vai mudar a chave no relacionamento contigo e começar a partir de hoje um relacionamento sério de amigo contigo, em nome de Jesus. Queridos, termino minhas palavras dizendo para você uma coisa importante. Quando o Espírito Santo falou para a igreja de Antioquia, o Espírito Santo, ele observou na igreja de Antioquia Barnabé
Simeão, que é chamado Níger, Lúcio, Manaém e Saulo. O Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. E no versículo número 4, o amigo Espírito Santo, de mais de 4 pessoas, fora o que tinha lá, ele só escolheu 2 pessoas para ser amigo dele. E o versículo 4 diz que o amigo Espírito Santo enviou eles, e eles desceram para fazer a missão que o amigo Espírito Santo queria. Ou seja, são poucos que tratam ele como uma pessoa. São poucos que querem ter essa amizade de amigo com ele. Mas seja esse um dos poucos, tenho certeza que os céus irão corresponder à sua amizade. Um forte abraço, até o segundo módulo. Fui, gente! Tchau, fica com Deus! Valeu!